Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês um enfeite de porta de bem-vindos, né, para entrada de casa. Vou trabalhar numa placa redonda, tá? Aquela plaquinha de 3 milímetros. É uma ótima pedida desse enfeite, tanto para você colocar de enfeite na tua casa, quanto para vender, quanto para presentear. Porque a placa redonda ela é super versátil, dá para vocês trabalharem com diversos tamanhos de placa. Fica um enfeite leve, então você pode pendurar de diversas formas, não é uma coisa que fica pesada, né? Muita gente não gosta de pôr enfeite na porta por medo de ser uma peça pesada, não é o caso da placa redonda, tá? E eu vou fazer um enfeite de porta bem-vindos por conta de sempre que passa o Natal, a gente sente a nossa casa meio pelada, né? É como se quando a gente guardasse os enfeites de Natal, quando virasse o ano, estivesse faltando alguma coisa. A gente começa a achar que tá faltando alguma decoração na casa, né? E o enfeite de porta é um que com certeza a gente sempre sente falta. Então vou fazer essa placa com vocês, espero que vocês gostem. E se você gostar, por favor, curta, se inscreva aqui no canal, ajude o nosso canal a crescer, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos para a parte boa? Bom, peguei aqui a minha placa redonda, tá? Eu risquei uma roda menor que eu vou colar aqui no centro depois, por isso que já tem esse risco aqui. Eu pintei a borda da nossa roda com o orégano. E agora eu vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear os dois lados aqui da nossa moldura com o titânio. Agora, ainda com titânio, eu vou pegar a esponja marinha e eu vou fazer um esponjado em toda a nossa moldura. Bom, vou trabalhar com esse stencil. Nós temos duas opções aqui. Eu tenho essa barra, que ela encaixa aqui na minha roda e eu posso ir emendando ela, dando a volta, ou eu posso aproveitar as flores dessa guirlanda, que é o que eu vou fazer. Isolei com fita crepe aqui, eu vou trabalhar com este galho, porque ele se repete aqui, então não tem necessidade de eu ficar brincando de encaixar os outros pedaços, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu stencil, eu vou encaixar ele na roda, ele não é um redondo certinho, né? Eu vou adaptar. Então, eu vou encaixar ele na roda e para eu não me perder, eu vou fazer marcação dos pedaços que eu for montando com o titânio.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei aqui e eu isolei essa ponta dessa flor aqui e aqui, só para não sujar elas, para a gente poder trabalhar um pouco das folhas, né? Eu vou aproveitar que eu tô com o meu pincel pituá sujo de verde, eu vou encaixar na nossa marcação e todos os lugares que eu fiz folhas ou galhos, eu vou fazer um esfumado com o verde perla. Bom, agora a gente vai começar a colorir as flores, tá? Eu comecei isolando com fita crepe uma das margaridas maiores e essa aqui da ponta. Eu vou preencher todas essas margaridas que eu isolei aqui da nossa guirlanda com o petute. Isolei aqui com fita crepe a segunda margarida, né, a grande, pra gente trabalhar o fundo agora. Vou fazer o fundo de todas elas com o ultramar.
Agora eu vou começar a encaixar a última parte aqui das nossas flores, nessas tulipinhas. Eu vou preencher todas elas com o Vitória. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar encaixando meu extenso aqui nas nossas tulipas, tá? Eu vou pegar um pouco do Amora e eu vou fazer um esfumado nas nossas tulipas, assim como a gente fez aqui nas folhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu extenso, vou encaixar aqui no lugar da nossa margarida laranja, vou pegar o vermelhão e eu vou escurecer o centro aqui da nossa margarida. Vou fazer isso também na margaridinha menor. Vou repetir agora o mesmo processo nas nossas margaridas azuis, utilizando o preto. Agora eu vou voltar para as nossas margaridas laranjas, vou pegar o meu pincel liner, o vermelhão, que foi a cor que a gente usou para fazer o esfumado aqui, e eu vou puxar alguns detalhes nas pétalas. Então, eu vou vir aqui no centro, ó, e eu vou puxar 2 risquinhos em cada pétala das nossas margaridas.
pegar agora o curry, o meu pinta-bolinhas e eu vou fazer o miolo das nossas margaridas. Aqui vai variar. Eu vou fazer com o tamanho 8 nas margaridas grandes e eu acredito que o tamanho 5 aqui nessa menor. Enquanto o miolo das nossas flores está secando, eu vou trabalhar essa placa menor que vai ficar no centro da que a gente está trabalhando, tá? O que eu fiz aqui? Eu fechei o fundo com o branco, não é branco folk, é branco mesmo, tá? E agora eu vou sombrear toda a volta dela com o cinza. Ainda com o cinza, agora eu vou pegar minha esponja marinha e eu vou fazer um esponjado em todo o nosso fundo da placa, um esponjado bem clarinho. Agora eu vou trabalhar a escrita dessa nossa placa central. Olha aí o sinal da escola aqui perto de casa. Aí eu vou trabalhar essa frase, eu acho esse stencil lindo, eu acho a fonte dessas letras lindas, tá? Tava querendo usar, então eu vou encaixar aqui. Eu vou encaixar o seja aqui em cima e o bem-vindo embaixo para poder caber na nossa placa, tá? Eu vou fazer direto, sem efeito 3D nem nada, vou fazer uma coisa mais limpa aqui, porque já tem o esponjado no fundo. Vou preencher toda a escrita com o marrom. Agora eu vou pegar o preto, vou encaixar o meu stencil de volta aqui no lugar da nossa escrita e eu vou fazer um esfumado só na parte de baixo das nossas letras. Vou continuar com o preto, vou pegar meu pincel liner e eu vou fazer uma costurinha aqui em volta da nossa roda. Agora, para acrescentar um detalhe aqui na nossa placa, eu vou pegar essa borboleta que vem aqui no centro do nosso stencil, vou encaixar ela aqui, e aqui no caso a gente vai preencher todo o fundo da nossa borboleta com o preto.
Agora, eu vou encaixar a segunda parte da nossa borboleta, que tá aqui na parte de cima do nosso stencil, né? Ela tem os detalhes das asas e eu vou preencher o fundo de todos esses detalhes com o cubatão. Agora eu vou voltar aqui com o meu pincel pituá e o preto e eu vou fazer um esfumado aqui por fora do corpinho da nossa borboleta, na base desses detalhes da asa, para dar um pouquinho mais de profundidade aqui nos detalhes. Tá? Feito isso, agora eu vou iluminar a nossa borboleta fazendo luz seca com o branco. Vou dar uma reforçada nas luzes com o meu pincel liner, porque os espacinhos aqui são muito estreitos para eu conseguir entrar só com o chatinho de cabo amarelo. Agora, para finalizar aqui a nossa guirlanda, agora que os pinga-bolas secaram, eu vou pegar o cravo e eu vou sombrear por dentro do miolo das nossas margaridas, só que apenas a metade de baixo de todas elas. Agora, eu vou pegar o branco, o meu pincel liner, e eu vou fazer alguns detalhes, né, para dar uma iluminada nas pétalas das nossas margaridas. Para finalizar, eu vou pegar o meu pinta-bolinhas e eu vou fazer uma bolinha de branco no centro das margaridas maiores. Acho que dá para pôr na da menorzinha também, deixa eu ver. Dá. Então, vou fazer uma bolinha de branco no centro de todos esses miolos. Feito isso, é só deixar secar, passar o verniz, né? Retocar aqui a bordinha de preto. Aqui na nossa placa, a mesma coisa. E para não ficar esse espaço aqui embaixo sem nada, eu peguei esse recortinho aqui que eu vou pôr cru mesmo aqui embaixo para dar um detalhe na nossa placa. Fica um enfeite bem
fofo para a porta de casa, né? Bem colorido, a gente pode trocar as cores, quem quiser fazer cores diferentes, de repente algo mais vivo ou alguma coisa em tons de candy color, dá para aproveitar muito esse projeto. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e bom comecinho de semana para vocês. Um beijo grande, tchau, tchau!